Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né, para fechar, enfim. E esse conteúdo é um conteúdo que vai cair em prova, né? Nós vimos, então, alguns dos principais pensamentos, né, até Kant, na aula anterior, que vão, de alguma maneira, influenciar aí essa visão de homem e o quanto isso pode interferir, então, no surgimento ou a questão do objeto acerca da psicologia. Então, a questão seriam as transformações do objeto estudado produto da evolução gradual e contínua de uma experiência original ou seriam resultados de múltiplas combinações causais e inesperadas? Então, é o mesmo questionamento porque a gente está trabalhando o mesmo texto, né? Então, a gente já entra dando continuidade, né, ao texto, e ele coloca aqui como nós apresentamos uma visão cartesiana, né, de Descartes, aí nós fomos apresentando os outros teóricos, né, o Locke. Então, a gente vai agora trabalhando o pensamento, o quanto que isso vai influenciar, né, dentro dessa definição aí de identidade e indivíduo, né, essas concepções que nós começamos a ver ali na aula anterior. Essa experiência é, de certo modo, derivada da constituição de um espaço privado e de um campo de subjetividade. E essa dualidade, então, que nós vimos antes, porque foram duas, né, de maneira geral, marcou o início da psicologia do século XVIII, nas discussões sobre a relação entre alma e corpo, que acompanha a psicologia até os dias de hoje. Então, hoje nós temos várias vertentes, né, várias epistemologias dentro da psicologia. E aí a gente vai ver isso no final dessa aula, né, as várias possibilidades aí na construção das psicologias. Mesmo que essa discussão não seja feita mais em torno da existência de substâncias, mas de experiências objetivas e subjetivas, ainda que aparentemente sepultada para alguns, esta é a questão mais perseverante no campo psicológico e filosófico, onde encontramos posições dualistas e monistas. As primeiras tentam resolver o problema determinando uma forma de comunicação entre as duas realidades. As segundas tentam resolver o problema negando-a, afirmando que só há uma natureza. E aí abre-se um parênteses, né? Isso não está no texto, e eu coloco para vocês, então, algumas definições, né, que o texto ele vai trazendo e para vocês compreenderem isso, né, nos trechos. Então, conceitos, né? O que é o monismo? Por monista, indica-se todo sistema filosófico que considera o conjunto das coisas como redutível a uma unidade, seja do ponto de vista da substância, seja do ponto de vista das leis lógicas ou físicas, pelas quais as coisas são regidas, e seja do ponto de vista moral, né? Então, é um ponto de vista aí, né, a partir do que a gente está apresentando, né? Do ponto de vista da substância, a palavra monismo se aplica às ontologias, que remetem todas as coisas somente à matéria ou somente à alma. Então, quando ele estava trazendo 3 pontos, eu vou considerar ou isso ou aquilo, é bem polarizado, né? O monismo se divide, portanto, em monismo materialista, tudo pode ser reduzido à matéria, ou o monismo idealista, que tudo pode ser reduzido à alma. Então, é como se fosse uma grande dicotomia essa concepção monista, tá? Como era ou só corpo ou só alma, né? Então, são de naturezas distintas aí, né? Que a gente viu muito o cartesiano nesse sentido. Do ponto de vista lógico e metafísico, o monismo se refere ao sentido hegeliano do universo e de todos os que apresentam o mesmo caráter, quer pela admissão da unidade do mundo, da existência do absoluto,
da inteligibilidade essencial do ser, quer da consideração do caráter apenas aparente e superficial da multiplicidade sensível e da individualidade da duração. E aí o que é o dualismo, né? Que também está no texto de vocês. O termo dualismo, por sua vez, designa um tipo de raciocínio que admite a referência de uma dualidade de origem, duas substâncias irredutíveis uma da outra, né, Descartes, ou dois princípios últimos postos em exterioridade radical, um relativamente ao outro. Mais especificamente, a palavra visa o sistema de pensamento que se desenvolve a partir de uma oposição da primeira e originária. Então, teve uma concepção primeira, surge outra e uma se opõe aí, né, vai divergindo no campo teórico e né, de pensamento. Há ainda toda uma discussão ética derivada do ponto de que a tomada de posição propriamente ontológica, que se encontra na base das teorias dualistas, se desdobra a partir do julgamento de valor, julgando este que distribui os princípios em causa segundo um esquema de oposição e de exclusão, como, por exemplo, entre ser e nada, luz e trevas, bem e mal. Né? Então, é esse dualismo aí, né, que a gente vai estar vendo. E, ao contrário do monismo, que vai ser o quê? Mesmo que tenha isso, vai ser essa integração aí, né? Essa ideia que eles apresentaram ali no início. O maquineísmo é uma das formas extremas desse sistema de pensamento. Forma esta engendrada no seio da tradição cristã. Contudo, o termo dualista também pode ser amplamente usado apenas no sentido da dualidade, como referência em relação de termos que correspondem cada um com cada um. E o pluralismo, né, é utilizado de modo genérico para fazer referência às doutrinas e sistemas conceituais para as quais os seres se compõem no mundo dos múltiplos, individuais, independentes, e não devem ser considerados como simples modos ou fenômenos de uma realidade única e absoluta, como a gente vai ver lá no monismo. Nesse sentido lógico e metafísico é o oposto do monismo. Então, a gente tem uma pluralidade. Então, a gente tem o monismo com visões em que são absolutistas, únicas. Aí a gente já tem, né, o dualismo que surge a partir, né, vamos supor, do contraponto da oposição ao monismo. Então, vamos dizer, então tem uma, eu me oponho a essa. E o pluralismo é essa diversidade. Né? Eu não tenho um único e absoluto modo de ver as coisas ou de conceber as coisas. Né, eu tenho diverso. Uma mais flexível, as formas, né, do pluralismo, uma delas é a mais flexível, cujo argumento é de que existe mais do que apenas uma coisa. Outras mais rígidas que negam que estas coisas possam se reduzir a uma só. Nota-se que o pluralismo flexível é compatível com o monismo flexível, pois não nega a possibilidade de redução do múltiplo a um. Bom, o pluralismo epistemológico, por outro lado, sustenta que diferentes teorias podem ser adequadas e válidas, diversas vias em direção da verdade, diversas formulações de verdade, que diversas teorias concorrentes, eventualmente opostas, trazem à luz diversos aspectos de uma mesma realidade. Então, do que nós estamos falando? De concepções teóricas, né? Como ele diz, de verdades, né, de formulações, então, dessas verdades, né, como uma categoria do conhecimento para a gente poder olhar as coisas. Né? Então, inicialmente, nós tínhamos o monismo, que, de maneira geral, seria uma única visão para que a gente pudesse ter o olhar sobre o mundo e sobre o sujeito, né, em relação à subjetividade, enfim, mas a gente nem tinha essa concepção. Aí a gente tem o dualismo, que é um contraponto a tudo isso, e o pluralismo ele vem com essa diversidade, ou seja, não tem verdade. Tem diversas teorias que, de maneira geral, a gente vai estar olhando para um fenômeno mais de diversos aspectos, dependendo da concepção teórica. Nisso a gente entra dentro da concepção de individualidade, né? Ao propormos fazer uma história do indivíduo, não nos encontramos mais na história da subjetividade ou da interioridade reflexiva, seja na relação com os objetos a serem conhecidos, com o domínio público e ainda com o nosso próprio corpo, enquanto unidade política a serem destacadas e diferenciadas no conjunto da sociedade.
Quando se fala de história da individualização, não se nega, então, é claro, a percepção das diferenças entre os indivíduos concretos, mas a experiência de que os indivíduos são, ao mesmo tempo, fonte e alvo de poderes. Né? Então, ele vai trazendo para a gente uma trajetória histórica de como se foi se constituindo essa individualidade. Tal processo se conduz à existência dos indivíduos e, ao mesmo tempo, na sua singularidade, na sua igualdade. É crucial, não apenas para a compreensão do individualismo como valor social, mas para o lugar especial da psicologia que ela ocupa, então, ou a psicologia ocupa entre os saberes e práticas modernas. A psicologia, então, ela se situa em um espaço político entre o indivíduo autônomo e soberano e o indivíduo sob controle das disciplinas, alvos dos poderes, realizando, então, o trânsito entre estes. Então o que seria? Né? A primeira seria a constituição do indivíduo no século XVI, enquanto um sujeito autônomo, singular, igual aos demais e dotados de uma interioridade, que é o foro íntimo, que seria a base contratual dos estados modernos e fonte do poder destes. Então, ele vai estar trazendo para vocês ali como é que foi se dando, né, a partir dessa individualidade, essa visão, essa maneira de enxergar esse homem, ou como nós somos vistos aí. Surge, então, o que Foucault chama de biopoder, composto de biopolítica sobre as populações e o poder de disciplinar sobre os indivíduos. Esse novo indivíduo, então, ele desponta não mais como um sujeito, mas como um objeto determinado, singular e diferenciado, dotado de uma interioridade, identificada agora a uma natureza biológica, que só será alvo do cuidado dos estados contemporâneos e de uma série de agências privadas. Um capítulo, então, o que a gente, retomando, né? Então, a gente vai estar vendo aí ao longo desse texto que essa individualidade, ela vai criando dentro dessa modernidade e dentro dessas duas concepções de se ver o sujeito, tá? E aí ele vai estar trazendo, dentro dessa constituição da individualidade, uma das conquistas, ou enfim, é a constituição, então, da infância como uma etapa de vida, né? Então, para quem teve psicologia do desenvolvimento, é muito mais fácil de fazer o link, né? Quando ele fala o quê? Que nesse processo de individualização diz respeito, então, à demarcação da infância como estágio de vida e preparatório para a vida adulta. Só que quando a gente entende que essa concepção de infância, ela teve um marco, enfim, ela ganha esse espaço, a gente tem uma legitimação disso. E ela não é só preparatória para a vida adulta. Inicialmente a gente sabe que sim, então ele traz toda a trajetória do Arrier, que fala, né, de como nós preparávamos as crianças, enfim, o quanto que o período moderno também interferiu nesse sentido, né? Os espaços que foram ganhados aí para essa concepção de infância, né? O quanto as escolas estavam moldando as crianças, preparando aí para essa, por isso que ele fala preparatório para a vida adulta, enfim, e isso a gente sabe que vai evoluindo ao longo do tempo, né? Paralelamente a esse movimento, a família começa a se nuclearizar e se diferenciar de uma massa social uniforme. No período feudal, diferente do período que a gente tem do capital e da burguesia, e com a saída do campo e a vinda para a cidade, a família burguesa, ela ganha esse espaço de como privado, né? Então, por isso que ele fala que é a família nuclear, que é só o quê? Que é só mãe, pai e filhos. Anteriormente, nos estudos da família, nós tínhamos dentro do mesmo lugar o quê? Dentro do mesmo espaço. Até 15 pessoas, mais às vezes de 10 pessoas que moravam. Então, mas não eram pai, mãe e filhos. Eram os irmãos de um dos cônjuges, eram os pais, eram tios. Então, era uma família extensa também junto com a família nuclear. E esse movimento da modernidade fez com que essa família ficasse mais, de maneira geral, mais, como ele chama aqui, nuclearizada. Tá? E essa concepção de família nuclear, ela vem daí.
Tá? Então, ela ganha um âmbito privado, o que acontece aqui fica aqui. Antes a gente se dividia com a comunidade, agora não. O espaço é esse, aqui nós resolvemos. Antes o que acontecia, nós conversávamos com a comunidade, tinham trocas. Agora não, ficou mais individualizado. Com a Revolução Industrial e o pensamento da evolução natural, mas que supõe a constante correção do seu trajeto na direção do adulto e do trabalhador, né? Então aqui é a influência, quando ele fala da Revolução Industrial e com o pensamento da evolução natural. Em que sentido, né? Desse ser que vai ser preparado para ser um bom um adulto, um bom pai de família, ou um bom trabalhador, mas preparando sempre ele para essa vida adulta, né? A nova escola pública, então, no esforço da Constituição da Cidadania, conforme as leis do evolucionismo, irá sancionar um novo interesse da psicologia na virada para o século XX. Então, a gente viu também o quanto que a escola, ela também influencia nessa concepção um pouco mais individualista e qual que é o papel dela, né? De início, a psicologia mantém, então, alheia esse processo, né, que a gente tinha das instituições que de maneira geral trabalhavam em consonância com o Estado e que iam se apropriando desse sujeito e modelando, ajustando ele a essa nova forma de viver na modernidade, tá? Então a psicologia ela ficou alheia a isso. Em meados do século XIX, ela se interessa apenas pelo exame de nossa experiência subjetiva, detendo-se em tempos de reação e classificação de sensações, e a infância não lhe diz respeito. Então a gente não pensa nos estágios de vida, enfim, a gente não pensa coletivamente qual que é, o que fatores vão influenciar aí um estágio de vida, não. Ela vai ficar mais focada no quê? Na parte mais privada, né? Então a gente já nasce dentro desse espaço, isso que nos interessa. Busca-se então, na psicologia, prioritariamente estudar e promover na escola a adaptação da criança a seu meio, observando-se seu interesse ou seus interesses e instigando a sua inteligência através da proposição de situação-problema. E hoje ainda, dentro da psicologia, nós somos muito convocados a fazer isso mesmo, né? A fazer o ajustamento ao meio, a surgir um problema, a gente vai lá e resolve, né? É nesse sentido ainda, então, essa prática que existe hoje é porque foi que surgiu neste momento, se concebeu aí, né, nesse período. Como visto, o impacto das novas tecnologias disciplinares incidem sobre algumas instituições, né, como casernas, hospitais, asilos, presídios, escolas, fábricas, que ele chama de tecnologias individualizantes. Então, a gente ganha esses espaços privados, cada um para uma coisa, né? Então, o asilo é para idoso, o presídio vai ser para quem é marginalizado, para quem cometeu o crime, as escolas para ajustar as crianças, enfim. Nelas, vemos surgir a constituição de tipos de doentes mentais, crianças problemas, delinquentes e trabalhadores desajustados. Todos serão objetos de exames necessários para a constituição de psicologias específicas, psicopatologias, psicologia da infância e o desenvolvimento da psicologia do trabalho. Então, nós, enquanto especialistas, vamos entrando por esse meio, por esse tecido aí, né? Mas sempre no campo do quê? Do que está desajustado, do que está errado, e a gente tenta fazer o que nesse período? Ajustar, né, o sujeito a tudo que está acontecendo para ele ter que dar conta. A gente não promove protagonismo do sujeito, pensamento e reflexão. A gente ajusta ele. Essa prática é fundamental para a constituição de uma forma de experiências, então, de uma experiência psicológica, pois, como mostra Foucault, a história da loucura, antes do século XIX, não existe o conceito de doença mental. E aqui ele já entra dentro da constituição da loucura como uma doença mental. Então ele faz o quê? Ele traz as tecnologias individualizantes, como é que isso foi se dando socialmente, né? E aqui ele vai então falar um pouquinho em relação a essa questão dos diagnósticos, né? Então eu já tenho instituições, eu já identifico que tem algo que não está se ajustando ao que o Estado oferece ou o privado oferece. Então eu tenho que ajustar. Quem não ajusta, o que eu faço com ele?
Nesse sentido clássico, Foucault mostra que o percurso do Renascimento está até os nossos dias tem o sentido da progressiva separação e exclusão da loucura no seio das nossas experiências sociais, recolhendo esta ao exterior dos asilos e as nossas experiências psicológicas, né? Então, a loucura nesse sentido, ou o que se nomeava como loucura, como a gente foi falando, trabalhador desajustado, né? Um monte de coisas, crianças que tinham algum problema, mulheres, né? Então, assim, nesse sentido, a gente retirava e levava para as tecnologias ou instituições individualizantes, né? E isso ficava ali dentro, né? Que ele chama das nossas experiências psicológicas aí. Então, o que acontecia nesses espaços, né? No século XVII e XVIII, a loucura é definitivamente excluída da ordem da razão e do seio da experiência social. No primeiro caso, encontramos a suposição de Descartes, né? De que podemos encontrar a verdade até no sonho, mas jamais na loucura. Então, por exemplo, até hoje vinga esse pensamento, quando você vê uma pessoa que está dentro de um quadro dissociativo, ou enfim, que tem, enfim, né, tem uma psicose, e a gente não fala que aquilo é uma verdade, né, porque ela rompeu ali com uma realidade, ou ela dissociou, por exemplo. Então, aquilo não faz parte do modo dela ser na vida, né? Então, assim, a gente invalida tudo aquilo. No segundo caso, os loucos, especialmente nas grandes cidades, passam, então, a serem clausurados junto a uma população heterogênea, considerando ou considerada excedente moral e econômico da sociedade. Sadomitas, prostitutas, libertinos, mendigos, enfim. O que a gente chama hoje, né, de higienização social. Isso acontece de maneira frequente com população de rua, né, com prostituta, até mesmo com quem tem algum transtorno mental, enfim, tudo isso, né? Bom, fazendo aí um parênteses, né, eu vou trazer para vocês algumas coisas sobre o manicômio de Barbacena, que vocês tiveram contato com alguma fala aí quando nós falamos na saúde mental, né? Bom, o complexo manicomial conhecido por Cidade dos Loucos foi fundado em 12 de outubro de 1906 em Barbacena, né? Antes de ser um local focado no tratamento, né? O Hospital Colônia de Barbacena tratava pacientes vítimas de tuberculose, o que explica então a localização afastada do hospital em cima de uma montanha, local perfeito para excluir os grupos marginalizados da sociedade. A instituição era formada por diversos prédios e pavilhões, cada um deles tinha uma especialidade. Entre eles estava o pavilhão Zoroastro Passos, para onde iam as mulheres indigentes, e Antônio Carlos, para onde iam os homens, né? E aí ele tem os outros pavilhões também, que recebiam todo tipo de pessoas, sendo que 70% deles não tinha nenhum diagnóstico mental. Eram alcoólatras, homossexuais, né? Prostitutas, viciados em drogas e mendigos, ou indesejados pela sociedade. Os tratamentos funcionavam à base de tortura. Utilizavam cadeiras elétricas, solitárias, camisa-força, e os pacientes eram submetidos a uma situação precária, como fome e sede. Em alguns casos, chegavam a beber a própria urina. Nos pátios viviam nus em meios a ratos e baratas, além de urinarem e defecarem no chão. Muitas pessoas eram colocadas no manicômio pela própria família. Era o caso de mulheres indesejadas pelos maridos e parentes que tinham algum tipo de deficiência, transtorno ou distúrbio, como síndrome de Down, autismo e dislexia, né? Então aqui a gente via já a nossa dificuldade de lidar com o diverso, né, nesse sentido, e como eram as práticas dentro, né, dos manicômios, e como isso era compactuado também pela família por, de maneira geral, num tempo né, da história, nós retirarmos o louco da comunidade e acabar institucionalizando por essas tecnologias individualizantes que ele chama, né? Então, esse é um movimento que vai acontecendo, né? E como essas instituições acabam fazendo essa higienização social de tudo que eu não quero dar conta,
né, de todas as dificuldades que eu tenho, eu vou lá, guardo, tranco o sujeito, institucionalizo o sujeito, aquilo ali vai ser para o resto da vida dele, e ali ele não sai mais. Então, como, né, se manter aí dentro de uma sanidade ou de uma saúde e bem-estar dentro de um local que adoece desse jeito, né? A cisão, então, entre os saberes filosóficos e científicos, a busca pela objetividade é pautada nas ciências naturais, fundamentos metafísicos das ciências da natureza, né, que é fundamentada, então, essa busca pela objetividade. Essa história específica nos mostra como a psicologia opera com seus conceitos, como ela duplica conceitos empíricos extraídos das ciências naturais em uma função transcendental, né? Metáforas científicas transmutadas agora em imagens fundamentais de homens. O curto-circuito de saberes e práticas, então as práticas de confissão, então ele vai estar falando sobre isso, de como a gente tinha num período, né, e como a gente foi se apropriando disso. Desses saberes e práticas. As práticas de confissão e esforços de desvelar as fontes dos nossos desejos e nossas mais íntimas verdades se cruzam com os modelos da física termodinâmica e da química analítica do século XIX. Né? Então, é isso quando ele diz, né, daquela cisão ali entre os saberes filosóficos e científicos. A tentativa de disciplina das atividades humanas na educação, no trabalho, se cruza com o conceito de adaptação, ensejando, então, o behaviorismo. Então, é esse ajustamento, né? Então, eu vou estar utilizando de alguns conceitos para mim dar conta, ele fala dentro das ciências naturais, desse ajustamento. As novas práticas pós-industriais acopladas aos conceitos de informação e de cibernética geram o cognitivismo. Então, a gente tem aí o surgimento do behaviorismo. Você vê que tudo é dentro de uma prática, né? O cognitivismo. A gente tem, com os estudos de Charcot também, ele coloca que nós temos os estudos depois com Freud acerca da histeria, né? Então, assim, são várias coisas que vão surgindo dentro de um conjunto do saber que a gente vai se apropriando, e com isso a gente vai também vendo as várias psicologias que vão surgindo de acordo com as demandas e práticas, né? Dentro dessas dicotomias aí que nós fomos colocando entre as ciências e as filosofias. É o conjunto das experiências e práticas sociais que conclui, né, com as transformações no conhecimento que se conduz à constituição do campo psicológico e sua multiplicidade. Ao cruzar as mais distintas experiências históricas com conceitos e modelos e métodos das ciências naturais, tornando agora entes transcendentais, que explicam todos os aspectos da natureza humana. São essas múltiplas hibridações que constituem, enfim, o nosso campo psicológico fragmentado, dando ensejo a múltiplas psicologias gestadas através dessas diversas irrupções. E aí vocês vão estar vendo isso no texto, como ele faz essa trajetória aí, né, de o que foi surgindo. E aí esse mapa da psicologia, e o questionamento termina com a psicologia no Brasil, né? No século XVIII, então, vamos ter uma psicologia que é pura descoberta de uma subjetividade, de um campo de experiências, em que nada se oculta ao observador, seja no exame de sua privacidade, seja no exame da natureza, do espírito em relação com o corpo. Somente na virada do século XIX, a autonomia proporciona, então, pela razão, ou proporcionada pela razão, cederá a uma natureza humana e sua possível descrição científica. Então, é quando, de alguma maneira, a perspectiva evolucionista ela entra aí, né? Dentro do quê? Dentro da modernidade, né? Quando ele fala dessa autonomia aí, que são aqueles dois homens que são apresentados lá por Foucault, né? Aquela visão do homem, né? A loucura não se define mais como uma falta de razão, mas como um desvio da natureza humana. Se no aspecto evolucionista trata-se de uma natureza humana a ser desenvolvida, aqui trata-se de uma natureza humana a ser retirada de seu estado de alienação. Como veremos, com base na fisiologia e na psicofísica, a psicologia empírica poderá responder às questões de Kant a se tornar uma psicologia experimental na Alemanha. Então, aqui já é uma outra escola, possuindo pela primeira vez um laboratório e uma formação universitária.
buscando, no caso, estudar a nossa subjetividade, a fonte dos nossos erros. Né? Então, a gente vê aí uma formação acerca, né, desses estudos aí, né, com base na fisiologia, psicofísica, enfim. Então, aqui a gente tem o quê? Né? Só um pouquinho, deixa eu voltar. Outras experiências ocorridas nos Estados Unidos também são decisivas para produzir as psicologias diferentes, mas até quase o final do século XIX não havia possibilidade de alguém se tornar psicólogo profissionalmente falando. Né? Então, sem viajar para a Alemanha, que foi aquele curso que surgiu. Então, surge então o primeiro curso universitário ali no slide anterior. Somente na virada do século XX, novas formações irão se estabelecer, fazendo frente à psicologia de uma experiência alemã. E daí, então, né, de aí em diante, ocorrerá uma enorme proliferação dos modos de se fazer psicologia. Bom, então a gente continua nos próximos textos, né, vendo como que isso vai se dando. Nós vamos retomar várias questões, porque esse texto é um apanhado, né, de muitos conceitos, né? Ele fez assim um resumo de como a gente foi se constituindo então dentro, né, do nosso objeto, da subjetividade, dessa visão do homem, até a gente ter um curso, né, uma formação, enfim. Mas a gente retoma tudo isso gradativamente nos próximos textos, tá? Então, beijo, desejo uma boa prova a vocês, até o nosso próximo encontro.